Atos, capítulo 1, versos 7 e 8, achamos, amém? Nós podemos ler esses dois versículos juntos? Dois pequenos versículos? Dizem assim: Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Você se lembra que Jesus Cristo que está ressuscitado dentre os mortos, ele vai subir aos céus. Os discípulos aí estão vendo Jesus Cristo pela última vez aqui na terra. E antes da sua ascensão, ele traz algumas palavras aos discípulos. Palavras de desafio, palavras de motivação, mas também ele pede, olha, esperem que vocês vão receber algo de Deus que é essencial para a caminhada cristã de vocês. E a partir desses versículos aí, e a partir do contexto, eu quero caminhar com você nessa crescente ideia. Quem é você? Quem é Deus? E quem é Deus em você? Ou quem é você com Deus? Primeiramente, essa pergunta, quem é você? Mas, quando se faz essa pergunta, ela pode ser dividida em duas partes. Primeira parte, quem é você diante das pessoas? Quem é você no olhar das pessoas que te cercam, que estão próximas a você? Você é uma pessoa alta? Você é uma pessoa baixa? Você é uma pessoa gorda? Você é uma pessoa magra? Você é uma pessoa rica? Você é uma pessoa pobre? Quando as pessoas que te cercam, alguém que está muito próximo de você, te vê, ele te vê como uma pessoa vitoriosa ou como uma pessoa derrotada? Uma pessoa otimista ou uma pessoa pessimista? Para os outros, você é a solução? Ou para os outros você é o problema? Uma segunda parte nessa ideia de quem é você, é quem é você para você mesmo. Quando você se percebe, se olha no espelho, se percebe fazendo as coisas, quem é você para você mesmo? O que você acha de você? Você é uma pessoa feliz? Você se vê uma pessoa feliz? Ou você se vê uma pessoa infeliz? Você se vê uma pessoa bonita? Ou você se vê uma pessoa feia? Você se vê uma pessoa corajosa? Ou uma pessoa covarde? Você se vê uma pessoa velha demais? Ou nova demais? Útil? Inútil? Sortuda? Ou azarada? Como você se percebe? Uma coisa eu convido você a lembrar. Quando falamos de você se perceber, você se ver, nós estamos falando da sua autoestima. E é importantíssimo você dar conta da sua autoestima, porque a sua autoestima determina muito do seu comportamento e dos seus relacionamentos. Como são? Todos nós precisamos de uma autoestima, de uma autoimagem correta e verdadeira. Ou seja, equilibrada. Nem muito lá, nem muito cá. Equilíbrio. Só que eu não posso parar por aqui. Porque eu preciso perguntar para você também, diante de Deus, quem é você? O que a Bíblia fala ao seu respeito? O que a Bíblia fala de você diante de Deus? Conforme a sua resposta, também será o seu comportamento. Também serão os seus relacionamentos ainda nesta vida. O texto que nós lemos, como eu estava dizendo para você, é um texto de um momento chave, importante, no início da caminhada dos discípulos de Jesus pós-vitória da cruz, pós-ressurreição. E especialmente esse versículo 7 e 8 do capítulo 1, nós vemos aí a importância dos discípulos terem que esperar por algo maior do que eles,
algo poderoso que viria para revesti-los como cristãos, como discípulos de Cristo, para ajudá-los a ser quem eles precisavam realmente ser, para que eles pudessem fazer o que eles precisavam realmente fazer em suas vidas e de suas vidas. Aqueles discípulos teriam grandes desafios, teriam grandes problemas, teriam imensas dificuldades. E é nesse momento que Jesus Cristo traz essa palavra para eles, porque essa palavra também vem com um grande projeto de vida. Todo cristão tem um grande projeto de vida. Para aqueles discípulos, qual era o grande projeto de vida deles? Se você lembrar do livro de Atos ou do que Jesus Cristo falou a eles, o grande projeto, anunciar as boas novas da salvação. O Salvador veio ao mundo. Existe um Salvador. Eu tenho que trazer essa boa notícia para você. Existe salvação para a sua vida. Existe salvação para a sua alma. Não somente falar. Também fazia parte desse projeto de vida o testemunhar a respeito da verdade, da veracidade do Evangelho de Cristo. Por quê? Porque tanto antes existiam muitas mentiras pregadas, anunciadas em nome de Deus, quanto naquele momento e depois, muito mais, muitas mentiras surgiriam em nome de Cristo. E se eles não pregassem a verdade e não vivessem a verdade, não impactaria corações, para que eles pudessem comparar, não, isso daqui é de Cristo, aquilo lá não é de Cristo. Projeto de vida, tem mais ainda. Eles tinham que viver em obediência e serviço a Cristo Jesus, seguindo continuamente a Cristo Jesus. Não podiam parar de seguir, de servir e de obedecer os ensinos de Cristo Jesus. Por isso que eles são chamados cristãos. Eles precisam. Eles precisam, então, ser revestidos com um poder que vai além deles. O chamado aqui, poder do alto. Esperai até que vocês sejam revestidos de um poder que vem do alto. Mas nós também precisamos. Nós cristãos hoje, nós também precisamos de algo além de nós. De um poder que venha de Deus, que venha do alto sobre as nossas vidas. Eles precisavam saber e relembrar continuamente o que as Escrituras, o que a Bíblia Sagrada já ensinava desde o passado. Quem eles eram? Quem era o Deus deles? E nós também precisamos saber e relembrar quem nós somos e quem é o nosso Deus nessa vida. E é isso que eu quero fazer com vocês então, nessa caminhada de meditação. Relembrar o que eles precisavam e o que nós precisamos hoje também. Relembrando então, quem sou eu? Quem sou eu segundo a Bíblia? Eclesiastes capítulo 7, verso 20, já declara quem nós somos. Eclesiastes 7, 20 diz assim: não existe pessoa justa sobre a terra, que faça o bem e que não peque. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Quem nós somos? Injustos e pecadores. A Bíblia diz que eu sou pecador, sou imperfeito, eu cometo erros, tenho as minhas falhas. A Bíblia insistentemente diz isso. A Bíblia diz que eu tenho uma natureza corrompida pelo pecado. E essa natureza corrompida pelo pecado, ela é propensa ao mal. Facilmente ela se queda ao mal, ela vai para o mal. Por mais que eu tento ser bonzinho, fazer a coisa certa, se eu me distrair, lá estou eu indo para o mal, para o pecado. Romanos capítulo 7, verso 19, Paulo diz: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. E existe uma ironia, que até o bem que eu faço, se eu começar a analisar o bem que eu faço, existe uma maldade, existe algo de ruim aí, contaminando esse bem. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que as minhas escolhas são imperfeitas, são corrompidas e propensas para o mal. E porque são propensas para o mal, tem as suas consequências.
Eu sou alguém que está morrendo. Estou morrendo fisicamente. Estou morrendo espiritualmente. Minha vida é passageira, é isso que a Bíblia diz, comparando com uma onda que vai e some na praia. Aí vem outra e some na praia. Comparado com um vapor que é tão tênue, tão... 1 de Pedro, capítulo 1, verso 24. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a árvore e cai a sua flor. E acabou. Esse sou eu. Todo pecado que eu cometo traz sua consequência. Romanos capítulo 6, verso 23, a primeira parte. Porque a consequência, o salário do pecado sempre é morte. Estou morrendo. Estou morrendo. Quem sou eu? Sou um pecador e vivo no meio de pecadores. A sociedade onde eu vivo, a minha geração, a geração passada, a geração futura, é corrupta e pecadora também. Isaías capítulo 6, verso 5. A Bíblia diz: então disse eu, ai de mim que estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías ficou atemorizado. Cuidado com aqueles cânticos que dizem, eu quero ver Deus, eu quero ver Deus. Porque o dia que Deus aparecer na nossa frente, a gente cai no chão, aterrorizado, atemorizado, porque Ele é o Senhor da glória, em santidade, majestade e poder. E quem eu sou? Eu sou uma pessoa imperfeita, de lábios impuros, que habito no meio de pessoas imperfeitas, de lábios impuros. Logo, uma geração, minha geração, a sociedade que me cerca, imperfeita, impura, corrompida e também propensa ao mal. E é por causa disto que existem problemas, que existem dificuldades, que existem lutas, que existem dores, que existem sofrimentos, que surge tudo isso. Não é por causa de Deus, é por causa de quem eu sou. É por causa de quem são as pessoas que, como eu, vivem essa vida, vivem neste mundo. Só que a Bíblia coloca um porém. Porém, você foi criado por Deus. E nós somos criados por Deus para melhor e não para pior. Fomos criados por Deus para a vida, para sermos felizes com Deus, para sermos felizes em Deus. Mas o nosso problema não é Deus. Nosso problema é o pecado. O pecado atrapalha, o pecado corrompe, o pecado escraviza, o pecado engana, o pecado produz dores e maldições. Provérbios capítulo 8, verso 36. A palavra de Deus dizendo: mas o que peca contra mim violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Ou seja, se afastar de Deus é ser infeliz, é caminhar para a morte. Aborrecer a Deus, entristecer a Deus, ser rebelde contra Deus, nunca vai trazer felicidade, nunca vai trazer nada além de morte. Então, pensando assim, o que a sociedade, o que você, o que nós, o que eu conquistamos, ou seja, o que eu conquisto, o que eu construo, o que eu ganho, as minhas alegrias, as minhas tristezas, o que eu dou valor, tudo isso, sem Deus, passa, acaba, some. Eclesiastes, capítulo 12, versos 7 e 8. Uma declaração que coloca e mostra a nossa finitude e o ponto final de quem eu sou. E o pó volta à terra, como era. O espírito volta a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade, porque tudo passa. Essa é a razão pela qual Jesus diz aos seus discípulos naquele momento, a eles
E a nós também, a mim e a você. Precisamos ser revestidos com o poder do alto. Precisamos sim nos vestir do Espírito Santo de Deus. Precisamos ser vestidos com o próprio Deus. Atos 1:8. Mas vocês vão receber esse poder quando o Espírito Santo descer sobre a sua vida. E o Espírito Santo já veio. Já está aí ao nosso alcance para buscá-lo, para nos enchermos dele. Mas se a Bíblia nos mostra o pior de nós e mostra que a solução está em Deus, quem é Deus? Quem é Deus de acordo com a Bíblia? Romanos capítulo 5, verso 8, nos ajuda nisso. Porque, infelizmente, as pessoas, para responderem quem é Deus, elas olham muitas vezes para as situações, para as coisas, que não tem nada de Deus ali. A Bíblia diz que Deus é amor. E Deus nos ama de tal maneira que Ele se sacrifica por nós. Romanos capítulo 5, verso 8. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse é o Deus bíblico, que nos chama a olhar para Ele e a ir para Ele. Deus é aquele que te ama tanto, que se sacrificou por você, mesmo você sendo quem você é, um pecador, imperfeito. Esse Deus que te ama, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é o todo-poderoso, criador e mantenedor de tudo que existe. Em Atos capítulo 4, os discípulos reconheceram isso. E nas suas orações, e especialmente nessa oração, eles declaram isso. Olha a oração que eles fizeram, olhando para esse Deus, quem é o seu Deus. Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram. O que eles ouviram? Eles ouviram o seguinte: se vocês não pararem de falar desse Deus, se vocês não pararem de seguir esse Deus, se vocês não pararem com esse Deus, nós vamos te matar. Você, sua família, nós vamos acabar com você. E eles ouviram isso. E o coração deles é um coração humano, fraco, pecador. Só que esse coração humano, fraco, pecador, se encheu de medo, se encheu de terror diante dessa palavra de morte? Atos 4:24 nos dá a resposta. O que eles disseram? Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Em vez de olhar para a força daquela declaração de morte, eles olharam para a força de um Deus soberano, criador. E aí, se você lembrar do resto da oração, você vai ver que a oração não demonstra medo, mas demonstra confiança em Deus, força em Deus. Porque esse Deus é o Deus Todo-Poderoso que pode calar a boca dos inimigos, acalmar qualquer tempestade, qualquer tormenta, seja física, seja emocional, seja social, a qual eles estavam passando naquele momento. E tudo que esse Deus prometeu, Ele faz questão de cumprir. Lucas capítulo 1, verso 37, quando o anjo aparece para Maria e diz, olha, você vai engravidar. Ela fala, mas como vai acontecer isso? Mas esse como vai acontecer, lembre-se, é porque ela ainda não estava formalmente casada. Socialmente já estava quase casada. Mas faltava um detalhe. E ela diz, mas como será isso se ainda não tenho relação? O que ela está dizendo é, isso vai me trazer um problemão. O que o José vai dizer? O que a minha família vai dizer? E existe uma lei que adultério tem pena de morte. Isso é impossível. Humanamente falando, é um problemão. Mas olha a resposta do anjo. Está olhando o problema? Não. Olha para Deus. Quem é Deus? Quem é esse Deus que está fazendo essa promessa para você? Quem é esse Deus que está dizendo, olha, é um problema? Não se preocupe, eu estou aqui com você. Quem é esse Deus? O anjo responde então em Lucas 1,37. Porque para Deus não haverá impossíveis. Aonde?
em todas as suas promessas. Tudo que Deus prometeu, Ele cumpre com fidelidade. E para Ele não existe impossível. Esse Deus é luz. Luz que ilumina. Esse Deus é luz poderosa. Lá em 1 João capítulo 1, verso 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: Deus é luz. E não há nele treva nenhuma. Qualquer ideia de trevas, do pecado, da maldade, da corrupção, do engano, não existe em Deus. Essa é a minha segurança. Luz também é santidade, é pureza, é energia, é orientação plena e perfeita orientação. Luz é direção certa, segura. E lembre-se de uma coisa: quando falamos de Deus sendo luz em nossas vidas, nós não podemos deixar de lembrar. Deus sendo luz em nossas vidas é Cristo Jesus em nós. Porque Ele é a encarnação da luz de Deus. João capítulo 8, verso 12, de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quer a luz de Deus na sua vida? Você tem que ter Jesus na sua vida, no seu coração. Esse é o Deus apresentado na Bíblia, poderoso Senhor. Disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. E esse Deus é fiel, correto, justo, sincero sempre. Deus é fiel ao amor que Ele tem por você. E o amor dele é tão grande que quando você cai, quando eu caio, quando nós caímos, Ele quer nos levantar. Ele não nos quer ver prostrados, caídos. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 13, diz: se nós somos infiéis, Deus permanece fiel. Porque de maneira alguma Ele pode negar quem Ele é, um Deus fiel. Em Provérbios, capítulo 24, verso 16, por 7 vezes cairá o justo e se levantará. Por que ele se levantará? Porque Deus é fiel. Porque o justo é aquele que está com Deus. E o perverso? Mas os perversos são derribados pela calamidade. Quem é Deus? Deus é o Deus fiel ao que Ele diz. A palavra dEle. Tudo que Ele fala na Bíblia Sagrada, Ele é fiel àquilo. A sua palavra se cumpre e sempre vai se cumprir. Mateus capítulo 24, verso 35, Jesus Cristo falou: vai passar o céu, vai passar a terra, porém as palavras de Deus, as minhas palavras, não passarão, não terão fim. É esse Deus que a Bíblia nos convida a focar nossa vida. Deus é aquele que te ama e deseja ter você como um filho, como uma filha. E porque você é filho e filha dele, Ele quer te encher do Espírito Santo dele mesmo. Então, porque Deus é Deus, quem sou eu com esse Deus? Quem é você com Deus? 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, já nos dá a direção de quem somos em Deus. 2 Coríntios 5, 17 diz: se alguém está em Cristo, se alguém realmente está em Deus, o que ele é? Nova criatura. É algo novo. É uma pessoa nova, com novas perspectivas, com novas direções. Algo diferente da velha criatura. Tanto que diz que as coisas velhas passaram. Não tem mais poder e influência. Ou não precisam ter poder e influência. Porque as coisas novas estão sendo feitas na vida pelo poder de Deus. Pensa comigo, segundo essa proposta aqui de 2 Coríntios 5,17. Em Deus eu sou estimado. Estimado pelo próprio Deus. Em Deus eu sou cuidado por Ele mesmo. Em Deus, ou seja, em Jesus Cristo,
Eu sou transformado em uma nova criatura, um novo relacionamento com Deus. Deus não quer que a sua autoimagem seja baseada no que os outros pensam de você. Deus não quer que a sua autoimagem seja baseada no que você acha, no que você pensa de você. A sua autoimagem deve estar baseada em quem você é, em Deus, no seu Deus, em quem você é de verdade, na pessoa de Jesus Cristo, no poder do Espírito que está em você. Interessante que aí tem algumas afirmações. Por exemplo, com Deus existe a garantia que você nunca, jamais vai estar sozinho. Hebreus capítulo 13, verso 5. Seja a sua vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Você nunca vai estar sozinho, você nunca vai estar sozinha com esse Deus. Com esse Deus, você está protegido, você está protegida do mal, do maligno que reina no mundo. 1 de João capítulo 5, verso 18. Sabemos, não achamos, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, o protege, e o maligno não lhe toca. Se existe algum cristão achando que o maligno o está tocando, então esse cristão não está se vendo em Deus. A sua autoimagem está não em Deus. Porque a nossa autoimagem em Deus diz, o maligno não me toca. E mais ainda, maior é Deus em você do que os seus problemas. Maior é Deus em você que qualquer inveja, que qualquer dor, que qualquer luta, que qualquer... 1 de João capítulo 4, verso 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Hoje quem está no mundo é a pandemia. É a Covid-19. Está no mundo inteiro. Maior é Deus do que? Maior é Deus. Por isso que a Bíblia insiste em querer chamar a sua atenção para esse Rei da Glória que vem. Esse Rei da Glória, ele é vencedor. Se você está com ele, se ele está em você, o que você é? Você é mais que vencedor. A ideia bíblica é: não se acomode, não se incomode, vença. Romanos 8,37. Em todas estas coisas, ou em todas as coisas, porém, nós somos mais que vencedores. Mas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Deixa eu concluir. Para concluir, eu tenho que voltar lá no começo. Quem é você? Você é alguém que Deus ama muito. Você é alguém que Deus quer ouvir você falar com Ele. Deus quer ouvir a sua oração. Deus quer te ajudar, caminhar com você. Deus quer acalmar as suas tempestades, as suas tormentas, externas ou internas. Deus quer te levantar se você cair. Deus quer. Mas você se vê assim, tão amado, e com a presença tão maravilhosa de um ser tão tremendo ou incomparável como esse Deus? Quem é você? Você é alguém que tem um grande projeto de vida, sim. Você tem um grande projeto de vida. E quem te deu esse grande projeto foi o próprio Deus. Ele te deu o projeto de anunciar as boas novas de salvação em Jesus Cristo, através da sua vida. Ele te deu o projeto de você ser uma testemunha a respeito da verdade do Evangelho de Cristo Jesus.
Pessoas, quando olham para você, é para ver a realidade de Cristo, do amor de Deus em Cristo, através de você. Ele tem como projeto de vida você viver em obediência, serviço a Jesus Cristo, seguindo sempre a Jesus Cristo. Você é alguém que Deus prometeu que quer te encher com o poder do alto. Deus quer te encher com o poder do alto, o Espírito Santo. Para quê? Para que você experimente tudo isso que nós vimos em vários textos, mas experimente isso através de Cristo Jesus. Foi por isso que Jesus Cristo disse àqueles primeiros discípulos lá em Atos, capítulo 1. Mas Ele também diz para nós hoje: vocês recebem o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, mas para vocês serem minhas testemunhas, aonde quer que vocês estejam, para que Ele seja reconhecido como Rei glorioso e para que você experimente a vida que vale a pena ser vivida na presença e com esse Rei glorioso, o Rei da glória, o nosso Senhor. Amém. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo te faça ver, perceber e caminhar com esse Deus maravilhoso. E que naquilo que passa na sua vida, no seu coração, na sua mente, ao seu redor, você possa experimentar da presença e das promessas desse Deus se cumprindo sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém. Vamos ficar em pé. Vamos terminar esse tempo de reflexão com uma oração. Pai bendito, muito obrigado. Obrigado porque a Tua palavra revela quem somos, revela quem Tu és e nos mostra, nos revela quem somos em Ti. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos mostra o quanto Tu nos ama e o quanto o Senhor tem preparado para as nossas vidas caminhando contigo. O meu pedido é que o Senhor ilumine os nossos olhos, ó Deus, nossos olhos espirituais, para que vejamos esta vida maravilhosa que é vivida contigo. Esse caminhar maravilhoso que é um caminhar nos enchendo de Ti mesmo. Senhor, opera em nós para a Tua glória, ó Deus, essa iluminação espiritual. Mas enquanto caminhamos e o Senhor age em nossas vidas, sim, Senhor, continue cuidando de nós. Continue, ó Deus, nos ajudando, nos fortalecendo, cumprindo as Tuas promessas. Quer seja em nós mesmos, em nossas vidas, quer seja em nossos lares, onde nós trabalhamos, ó Deus, quer seja no contato que temos com a nossa cidade, com os nossos amigos. Ó Senhor Deus, em nome de Cristo, então, cumpra-se a Tua palavra em nós, enquanto Te buscamos. Ao encerrar esse culto, muito obrigado, Senhor Deus, por Tua presença. Obrigado pelo Teu falar através da Tua palavra, Senhor Deus. É o que nós oramos e Te agradecemos em Cristo Jesus. E agora, ó Trino Deus, concede-nos a bênção do Teu ser. Que a graça maravilhosa revelada em Cristo Jesus, o eterno amor de Deus Pai Todo-Poderoso, e as consolações e o poder do Divino Espírito Santo repousem sobre sua vida, sobre nossa igreja, sobre nossa família, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Tenha uma boa semana em nome de Jesus. Amém. Amém.